Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente estava vendo sobre os hormônios hipofisários. Em específico, na última aula a gente viu sobre já o início ali do exame e a gente acabou vendo o hormônio ACTH, tá? Então a gente vai continuar vendo como é que é realizado em laboratório esses exames. Primeiramente eu vou estar passando para vocês agora como é que é coletado, que material é coletado, que material vai ser analisado, como é que vai ser o processinho, os números de referência. Porém, tá, depois que a gente vê tudo isso, a gente vai estar vendo o procedimento, porque o procedimento em laboratório vai ser o mesmo, tá? Então, para todos que a gente vai estar vendo. E então, vou passar para vocês agora os hormônios, tá? A gente vai começar aqui hoje com o hormônio do crescimento, que é o GH. Ele vai ser um hormônio que a gente vai utilizar como análise o soro. Então, a gente vai precisar colher do paciente o quê? O sangue, né? Então, a gente vai colher o sangue. Esse paciente não precisa necessariamente estar em jejum. Esse exame pode ser feito sem o jejum. Então, vai ser feito, né, a separação do sangue com o soro, e a gente vai ver esse processo ali ainda mais pra frente. Mas esse soro, tá, ele vai poder ser armazenado em refrigeração de 2 a 8 graus até ali 48 horas. Se for congelado, ele pode permanecer em 60 dias, se ele for congelado ali a menos 20 graus. O método para análise dele é a quimioluminescência. Os resultados, tá? Os valores de referência no homem, esses valores devem ser inferior ou igual a 3, tá? Não sendo mais do que isso. E nas mulheres também, tá? Não pode ser inferior ou pode ser igual a 3. Os hormônios FSH e LH, eu até trouxe eles juntos, porque geralmente são hormônios que são pedidos juntos, tá? Em laboratório. O procedimento deles é o mesmo. O paciente, antes de realizar o exame, ele tem que estar ciente de que ele tem que estar em jejum de no mínimo 4 horas. Então, no dia que for feito o dia para ele estar presente no laboratório para coleta, ele tem que estar em jejum de 4 horas. Então, você precisa avisar ele no momento da solicitação do pedido do exame, tá? Esse indivíduo também deve estar preparado para quê? Se ele faz, ele ou ela faz uso de algumas drogas, tá? Isso, drogas, digo, medicamentos farmacêuticos que podem interferir, tá? Assim como anticonvulsantes, clomifeno, naxoloxona, o uso, tá, de contraceptivos orais, tratamentos hormonais podem estar interferindo, tá, no resultado do teste de LH e FSH. O material a ser analisado vai ser o soro, então o que vai ser coletado precisa ser o sangue. Então, vai ser feita a coleta desse sangue e vai ser feita, então, a separação do sangue com o soro. O volume recomendável para o exame é de 0,5 ml. Ele também pode estar sendo refrigerado numa temperatura de 2 a 8 graus. Eles podem ficar até 3 dias nesse refrigeramento. Após isso, se você não conseguir fazer a análise, eles podem permanecer até um mês congelados. Isso a menos 20 graus, tá? Esse exame é muito importante no momento da solicitação dele, você perguntar para a pessoa, isso se não for no caso das mulheres, qual o dia do período menstrual dela, tá? Porque esse exame ele tem que ser realizado ali entre o 2º a 5º dia, tá? Desse ciclo menstrual, podendo até ali o 7º dia, tá, de tolerância, mas o certo ali recomendado do 2º ao 5º dia. Esse sangue, após a coleta, né, fez a coleta do sangue, ele vai ser armazenado em tubos vermelhos ou amarelo, que não possuem nenhum tipo de coagulante. O método também de análise vai ser a quimioluminescência. Os valores de referência, eles vão variar, tá, de acordo com o sexo, se é homem, se é mulher, se é criança. Principalmente ali nas mulheres, também vai ter uma interferência de acordo com o seu ciclo menstrual. Então, que dia ela está do seu ciclo menstrual, ela vai ter que informar isso, né, como eu já tinha dito.
para que no laboratório, tá, eles saibam qual era o seu dia, tá, de acordo com o dia do ciclo menstrual da mulher, os níveis podem variar sim, tá? Então, o FSH vai ser normal na sua fase folicular no valor de 2,50 a 10,20. Na fase ovulatória, que é mais ou menos ali pelo 14º dia da mulher, ele pode estar no valor um pouquinho mais alto, de 3,40 a 33,40. Na sua fase luteínica, onde na verdade vai ser a parte onde vai ter mais o LH do que o FSH, ele está um pouquinho menor, de 1,50 até 9,10. E para mulheres que já estão em menopausa, esses valores são normais, tá? De até 23 até 116,30. Então, superior a isso, a mulher vai ter algum problema, tá? Algum distúrbio. Abaixo disso também, tá? Homens, os valores nos homens é de 1,40 a no máximo 18,10. Já nas crianças, a gente vai ter alguns valores ali que vão diversificar de acordo com a sua idade e sexo. Os valores de referência já do LH, eles vão ser, tá, nas mulheres, também de acordo com a sua fase do ciclo menstrual. Então, na sua fase folicular, ele tem que estar ali entre 1,90 até 12,50. Na fase ovulatória, ele pode estar presente num nível de 8,70 a 76,30. Fase luteínica, ele pode estar entre 0,50 a 16,90. E em mulheres já com menopausa, eles podem estar em valores de 7,90 a 53,80. Nos homens, o valor de 1,50 a 9,30. Lembrando que esses valores, assim, não tem uma estimativa científica que comprove que esses números, tá, são corretos, mas são números que, ao decorrer do estudo, com o tempo, foi, assim, uma estimativa desses valores para que pudesse perceber, então, os desníveis, a desregulação. Então, foi percebido que em pessoas normais esses valores eram, tá, esses. Podendo sim ter uma pequena variação, então depende do laboratório, pode ter uma pequena variação nesses números, mas particularmente, tá, é basicamente isso. O TSH, tá, ele vai ser o hormônio responsável ali pela liberação dos hormônios tiroidianos, do T3 e T4. O material de coleta vai ser o sangue, o material de análise vai ser o soro. O paciente também tem que estar em jejum de no mínimo 4 horas. Tem que estar devidamente ali, né? A gente já comentou mais ou menos como é que é o exame dele, mas estou só dando uma repassada para vocês, tá? Esse exame, o paciente tem que saber que alguns hormônios, né? Às vezes a pessoa toma já medicamento de hormônios, ele não pode ter ali uma ingestão desses medicamentos próximo à coleta. O método também vai ser a quimioluminescência. O soro pode ser armazenado de 2 a 8 graus por até no máximo 7 dias e se for congelado, ele pode ficar até 30 dias. Uma coisa importante salientar que na dosagem de TSH a gente também pode fazer análise com plasma. Então, quando a gente está falando de soro, a gente vai usar o tubo vermelho e o tubo amarelo, tá? Que eles não têm anticoagulantes. Quando a gente estiver falando, no caso do plasma e o TSH, nesse caso, a gente precisa desse plasma heparizado, então a gente vai usar o tubo verde, tá? Para que possa ser, então, analisado o plasma desse exame. Mas o mais comum é a análise do soro mesmo, tá? Então, os valores de referência, tá? A gente tem ali adultos de 21 a 54 anos, o normal é de 0,3 a 5, tá? O hormônio da prolactina. Então, por mais que seja um hormônio ali de produção de leite, ele também está presente nos homens, como a gente já viu, já estudou sobre eles. E esse hormônio, tá? Ele também vai ser analisado o soro. Ele precisa ali de uma quantidade de 0,5 ml de soro. O jejum aqui nesse exame não é obrigatório. Precisa, então,
se fazer um repouso de 30 minutos antes desse exame, para quem ali às vezes fez alguma atividade física, caminhou até o laboratório, então precisa ali de um repouso de 30 minutos antes dessa coleta. Ele também pode ser armazenado por 3 dias numa temperatura de 8 a 8 graus e congelado por até 30 dias. O método de análise vai ser a quimioluminescência. Os resultados de referência vão ser em mulheres, né, antes da menopausa, os níveis vão ser de 2,8 a 29. Já quando a mulher já entra na menopausa, os valores vai ser de 1,8 a 20,3. Nos homens, a presença da prolactina vai ser também normal, de 2,1 a 17,7. Então, o procedimento do exame, tá? Isso vai ser para todos os exames que a gente falou até aqui, todos os hormônios que a gente viu até aqui. Esse procedimento vai ser o seguinte. Primeiro, se dá o questionário para o paciente. Então, o paciente chegou no teu laboratório, tá? Então, ele vai solicitar para você, ali através da guia do médico, os exames que tem que ser feito. Então, você já vai ter que instruir o paciente com esse questionário, pedir para que ele preencha os seus dados, tudo, para que você saiba ali, né, nesse questionário, os medicamentos que essas pessoas usam. Por quê? Que nem eu disse, alguns medicamentos, tá, eles vão interferir no resultado desse exame. Então, dependendo do medicamento, dependendo, né, que nem a gente viu, no caso ali do TSH, a gente viu hoje na nossa aula que se tiver ali o uso dos hormônios tiroidiano, que às vezes a pessoa, né, já está fazendo o exame do TSH. Então, provavelmente, às vezes essa pessoa já faz um controle hormonal e às vezes está querendo saber como é que tá os níveis. Então, tem que perguntar, porque se ela faz o uso, ela tem que informar isso, tá? Para que se saiba que tipos de medicamento, o que tem que ser cortado antes, o que não. Você deve, então, ali, informar os pacientes todos os procedimentos que ele deve cumprir, se ele precisa fazer jejum ou não, tá? Você tem que instruir o momento, o horário que ele deve chegar, como é que ele deve chegar ali, se está, né, alimentado ou não. Isso você tem que instruir de acordo com o exame, tá, que ele vai realizar. No dia da coleta, então, você vai realizar a identificação, né? O paciente vai chegar no teu laboratório, você vai já, né, pegar os tubos com a cor certa, vai pegar a agulha, tudo certinho ali para coleta desse sangue e armazenamento desse sangue no tubo correto. Já vai pegar as etiquetas, dependendo do laboratório, já saem impressas essas etiquetas com as informações do paciente. Você só, né, coloca o horário ali da coleta, mas se não sair, então você vai fazer isso manual mesmo, vai colocar os dados do paciente no tubo, o horário da coleta, tá? Então, você vai fazer a asepsia do local, vai fazer a coleta do sangue, vai armazenar esse sangue em tubos, sem reagentes, vermelho ou amarelo. Isso porque a gente está falando de soro, tá? Então, a gente não pode ter nenhum tipo de reagente. No caso do TSH, se for realizado, em vez da análise do soro, ser feita a análise do plasma, então a gente vai usar o tubo verde, tá? Vai ser feita, então, a centrifugação desse tubo a 300 RPM, tá? A temperatura ambiente, para que seja feita, então, a coagulação desse sangue e separar, então, das hemácias, tá? Do coágulo que vai se formar com o soro. Esse, então, soro pode ficar armazenado ali até 30 dias, de 2 a 8 graus. Ser congelado a menos 20 graus, ele pode permanecer até 30 dias, exceto o exame do GH, que ele pode permanecer até 60 dias, tá? Então, esses são os procedimentos dos exames, de como eles vão ser feitos, como eles devem ser coletados. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai estar fazendo então um resumo de tudo que a gente viu até agora. Depois a gente vai introduzir também os hormônios da neurohipófise. Então nós vimos lá os hormônios hipofisários da adenohipófise. Na próxima aula a gente vai ver os da neurohipófise, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, mas se não, deixa nos comentários as suas dúvidas. Pode mandar por e-mail também, o que for melhor para vocês, tá? Só não permaneça com dúvida. Qualquer coisa, só escrever nos comentários, ok? Permaneço agora com vocês na nossa segunda aula, tá? Conto com vocês lá. É isso aí, até breve.